Você ouvirá agora mais um episódio do devocional A Semente. Episódio de hoje. De quem é a culpa? Episódio número 1 da série é Pais Piedosos, Filhos Rebeldes. Apresentação: Missionário Genoan Lira. Assim diz a palavra do Senhor. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Isaías capítulo 1, versos 2 a 3. Por experiência própria, posso afirmar que não é simples o dilema de pais crentes cujos filhos se rebelaram contra o Senhor. Pais que conhecem Jesus sabem que Ele é o único caminho para Deus, pois, como está escrito em Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Quando filhos abandonam as veredas antigas nas quais foram ensinados, sabemos que estão iludidos, pois acreditam que seus novos caminhos são direitos, mas não percebem que afinal são caminhos de morte, como lemos em Provérbios 16, 25. Pais piedosos que têm filhos rebeldes precisam lidar com diferentes desafios, sendo a culpa um desses desafios. A voz acusatória pode vir do próprio coração ou de outras pessoas. Na base disso, muitas vezes, está o versículo de Provérbios 22, 6, que muitos interpretam como uma promessa. Os que pensam desse modo, quando encontram famílias cristãs com filhos descrentes, facilmente concluem que se os pais tivessem realmente ensinado aos filhos o caminho que deveriam andar, eles jamais teriam se desviado. Sem dúvida, esse é um tópico que pode suscitar muitas controvérsias. No entanto, quando observamos textos tais como Isaías 1, 2 a 3, descobrimos que quando filhos se rebelam contra Deus, não podemos automaticamente dizer que a explicação se encontra na falha dos pais em guiar adequadamente seus filhos. Ao falar com o povo de Israel por meio do profeta Isaías, o Senhor chama os céus e a terra por testemunhas, para que ouçam as seguintes palavras: Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Essas palavras deitam por terra qualquer tentativa de atribuir a rebeldia dos filhos, levando-se em conta apenas as falhas dos pais. O povo de Israel não tinha do que reclamar em relação ao cuidado, amor e exemplo do pai. Eles tiveram o pai perfeito. Contudo, resolveram rebelar-se contra ele. Apesar de terem sido criados e abençoados por Deus, quando Israel atingiu a maioridade, virou as costas para o Senhor. Alguém teria coragem de dizer que esses filhos rebeldes não receberam uma boa criação? Seguir por esse caminho seria oferecer uma solução simplista para um problema complexo. Sabendo que Israel era um povo de dura cerviz, antes que entrassem na terra prometida, o Senhor os advertiu sobre o perigo de se desviarem dos seus caminhos ao entrarem na terra e prosperarem nela. Em Deuteronômio capítulo 8,
Deus advertiu o povo para não caírem no pecado de abandonar o Senhor, esquecendo-se de todo o bem que ele lhes fizera ao longo dos 40 anos em que viveram no terrível deserto. Infelizmente, apesar dos avisos e apelos do Pai Celeste, a nação de Israel se portou como um filho rebelde e ingrato, desprezando o ensino e o amor do Pai. Evidentemente, ao contrário do Pai Celeste, os pais humanos não são perfeitos. Todos precisarão lidar com suas falhas em vários aspectos do relacionamento com seus filhos. Apesar disso, em última análise, o relacionamento dos nossos filhos com Deus é responsabilidade deles mesmos. Afinal, como disse um amigo, Deus não tem netos, apenas filhos. Devemos fazer o nosso melhor em termos de orientação espiritual. Porém, jamais pensar que nossos filhos serão salvos se formos diligentes em ensinar-lhes os caminhos do Senhor. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu sou o pastor Genuan Lira, missionário servindo com a missão Maranata. Você ouviu mais um episódio do devocional A Semente. Para entrar em contato, escreva para pastorgenuan@gmail.com. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Edição Rádio Web CBR Esperança, sintonizando e direcionando suas afeições a Deus.